Então, quando a gente fala de nível de abstração, desculpem, voltando aqui, então nós estamos considerando as diferentes maneiras que nós vamos visualizar um software, as diferentes maneiras que nós vamos enxergar todo o processo da engenharia realizada em cima de um software. O que nós fizemos aqui está dentro de um dos níveis da engenharia reversa. Vamos dar uma olhadinha aí. Entre esses níveis, o primeiro está aí, ó, o implementacional, onde nós vamos ter uma visão de todo o processo, das características ligadas ao processo de criação, de desenvolvimento. O outro item, a outra visão, é a estrutural, onde vocês vão entender toda a estrutura, a dependência, como é que os componentes se ligam, como é que essas classes trabalham, ou componentes externos, ou um banco de dados. Toda a estrutura por trás da implementação. Vamos para o próximo aí, então, pessoal, que é a questão do funcional. Essa questão do funcional é entender as funcionalidades, os requisitos que estão presentes, já que a gente está fazendo o processo de algo pronto e trazendo para o nosso projeto, reconstruindo um projeto. Então, essa parte funcional, são nada mais que os requisitos que vocês já trabalharam. Então, é entender quais requisitos fazem parte do sistema pronto. E o último nível aí de visão, de abstração que a gente pode ter é o de domínio. Se vocês se lembram, nós citamos tanto o diagrama de classes de domínio, quanto o diagrama de classes de projeto. Ou seja, um voltado para a implementação, outro para o entendimento de todo o problema. Então, essas visões vão, no caso aí, gerar, ou vão, no caso, chegar ao objetivo que é um projeto com todos os elementos que nós trabalhamos até aqui. Então, essa figura vocês têm na apostila, né? Então, a gente tem a engenharia progressiva, que vai partir o quê? De requisitos do nosso cliente, né? A gente vai desenvolver um projeto e depois vai implementar. Então, essa é o ciclo de vida básico aí a respeito da engenharia progressiva. Na engenharia reversa, como a gente vem falando, é tudo ao contrário, né? Então, a gente já tem uma visão em nível implementacional. Então, a gente já tem um software pronto lá. E a gente tem que abstrair uma visão estrutural do sistema, a gente tem que fazer o levantamento da estrutura real do nosso sistema, a gente tem que ver as funcionalidades todas que o sistema tem e o domínio que aquele software, né, que aquele software atua. Que a visão estrutural que a gente apresentou consiste na explicitação da maior parte dos diagramas trabalhados. Né? Que outro propósito da nossa engenharia reversa consiste em aumentar a reusabilidade dentro de um software. É entendendo todo o processo que vocês vão ver as partes boas, as partes ruins e o que pode ser reaproveitado em um outro momento. O processo da engenharia reversa, ele vai subsidiar algumas atividades, como por exemplo, a adoção de uma nova linguagem de programação, ou a mudança de paradigma, diversos itens que possam contribuir para o processo. Além disso, nós podemos citar que a engenharia reversa ela é responsável por aumentar a motivação das pessoas envolvidas em um projeto, já que, ao lidar com uma situação no qual eles não têm como sair daquela inércia, já que não possui uma documentação e não sabe qual é o impacto das alterações que ele vai realizar, a partir do momento que é gerado todo o processo da engenharia reversa e obtém-se os diagramas, o projeto em si, você vai estar assim conseguindo fazer com que a sua equipe tenha subsídios para trabalhar. Então vamos ver no nosso slide qual é a definição de reengenharia, né? Então, o objetivo está em reorganizar e modificar um software com o intuito de torná-lo mais legível, fácil de entender e manter ou aperfeiçoar o processo que a gente vem desenvolvendo aqui no software, né? Então, a gente, além de tentar melhorar as funcionalidades dele, seja a respeito de um algoritmo, seja a respeito de uma determinada classe, né? Ou seja, de um software que foi desenvolvido em outra metodologia e trazer ele para a orientação a objeto. Então, tudo isso faz parte da reengenharia de software. Então, é qualquer atividade, né, que melhore o entendimento do software, né, da preparação
ou aumento de suas capacidades, como reuso e manutenção, né? Então, essa definição aí se baseia muito no que a gente tende a melhorar o nosso software a cada dia, seja na questão da manutenção, a gente reutilizar componentes que a gente tem definidos e bem testados. Então, o importante é a gente estar sempre remodelando os processos de desenvolvimento para que a gente tenha software cada vez mais de qualidade. Quando nós falamos de reengenharia, nós podemos dizer que ela pode ser classificada em várias categorias. Ou seja, nós podemos fazer uma reengenharia sobre os processos administrativos, nós podemos fazer uma reengenharia sobre os processos produtivos e também podemos fazer uma reengenharia sobre os sistemas de softwares. Então temos de tratar a reengenharia como uma atividade maior que a engenharia reversa. Pessoal, quando a gente fala em reengenharia, a gente tem que estar remodelando os nossos processos, né? Tanto o processo de desenvolvimento e como o nosso próprio software. Então, se o nosso software tem uma parte lá que não tem documentação, ou ele todo não tem documentação, uma parte da reengenharia é a gente fazer a engenharia reversa do nosso software, né? Então, empresas às vezes sofrem pressões e são influenciadas por diversos fatores, como melhoria de qualidade de seus serviços e produtos, ou mesmo de aspectos tecnológicos, né? Então, essa constante busca de qualidade, né, de agilidade nos processos, os processos sempre têm que estar saindo mais rápido e com mais qualidade, aí vem o real objetivo da gente sempre estar fazendo uma reengenharia, né? A nossa reengenharia ela não nasce de um problema diretamente no software lá, que a gente mencionou, mas geralmente ela está ligada à necessidade, responder necessidades de pressões competitivas, ou seja, o meu produto tem que ser melhor porque senão ele sai do mercado. Pressões políticas, pressões de alteração na legislação, para estar adequada à legislação, pressões ambientais, regras ambientais. A nossa reengenharia nada mais é que o processo da engenharia reversa com um adicionado, vamos dizer, com um plus, com um além aí, um pouquinho mais do tipo de engenharia progressiva. Ou seja, vocês vão ter a engenharia reversa, entender todo o processo que está envolvido dentro de um software e com isso vocês vão acrescentar, alterar, refazer as partes necessárias para que o seu software se adeque às pressões, sejam administrativas, sejam de produto. Então a gente tem a engenharia reversa, que a gente identifica componentes e as dependências entre eles, né? A gente tem as definições de alterações, ou seja, os tipos de alterações que serão desenvolvidas, né? A gente tem o reprojeto do sistema, a gente tem alterações de requisitos por parte do cliente, né? A gente tem um novo projeto de software, e aí, por final, a gente tem a engenharia progressiva, que aí a gente vai utilizar algum modelo aí, né, que a gente vai estar pegando das bibliografias e tentando utilizar melhor dentro do nosso sistema, dentro do nosso software que a gente vai estar desenvolvendo. Então, nós poderíamos dizer que nós temos outras atividades a serem citadas, como a análise de artefatos, vocês verificarem itens que fazem parte de um projeto de software, aí como diagramas que já existem, e reestruturá-los, obviamente, a reestruturação desses documentos, além da reestruturação de todo o código existente no nosso software. Reengenharia de software, desculpe. Assim como na engenharia reversa, existem ferramentas que podem nos auxiliar durante esse processo. Ferramentas que podem auxiliar já é natural, já que vocês sabem que nós temos dentro da reengenharia a engenharia reversa. Na engenharia reversa, nós podemos automatizar o processo. Só que também dentro da reengenharia tem a engenharia progressiva, que são construções de diagramas da maneira que a gente viu até aqui. Então vocês podem construir um novo diagrama de casos de uso, vocês podem construir um novo diagrama de classes, vocês podem construir um novo diagrama de componentes, e isso tudo por meio de uma ferramenta. Vocês podem desenvolver, vocês vão desenvolver, então vocês vão utilizar uma ferramenta case para isso, uma técnica de quarta geração, já que vocês vão trabalhar com o IDEs, por exemplo. Tudo isso
é natural quando se fala de engenharia reversa e reengenharia de software.